Pessoal, nós vamos falar agora sobre a Primeira Guerra Mundial. Falar da Primeira Guerra Mundial, pessoal, é falar do primeiro conflito bélico de caráter mundial, chamado também de a Grande Guerra. Essa Primeira Guerra, pessoal, aconteceu no ano de 1914 e foi até 1918. Primeiramente, queridos, não se pensava, nem se cogitava a ideia de que você ia enfrentar 4 anos de batalha. Pensava-se, por exemplo, que a Primeira Guerra Mundial fosse durar meses, fosse ter uma durabilidade bem menor. Mas, na verdade, você teve uma guerra com uma durabilidade bem maior do que se imaginava, ao ponto de chegar a 4 anos de batalha. E vai ser, pessoal, na Primeira Guerra Mundial que nós vamos provar do malefício do armamento criado pelo homem. Tanto é que vai ser durante a Primeira Guerra que nós vamos ver a ciência e a tecnologia entrando em uma espécie de frustração, porque ela se desenvolveu tantos produtos positivos para o desenvolvimento social, como também armamentos bélicos prejudiciais à humanidade. Então também você vai ter, durante essa Primeira Guerra Mundial, essa frustração da ciência. Não por ela não ter conseguido promover alguns desenvolvimentos, mas por ela criar armamentos tão maléficos para a sociedade como os armamentos utilizados na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, para a gente entender a Primeira Guerra, vamos falar das causas da Primeira Guerra. E aí você tem, pessoal, inicialmente, o imperialismo econômico. Lembra vocês que o imperialismo é aquele momento que as grandes potências europeias vão se organizar e dominar regiões como a África, a Ásia e a Oceania. E aí, em especial, nós falamos da África, que é um território que vai padecer muito com esse imperialismo, quando você tem Portugal, Espanha, França, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, dividindo o território africano de acordo com os seus interesses e as suas necessidades, como aconteceu lá no início na chamada Confederação de Berlim, ou na reunião de Berlim. Foi justamente nessa reunião que você tem a organização territorial do continente africano, onde vão se pegar os territórios e vão dividi-los de acordo com os interesses europeus. Lembrando a vocês que nenhum governo africano participou dessa divisão. Ok? Então aí você percebe o quanto que foi negativo, o quanto que foi injusto esse processo de divisão. Além do imperialismo, que é a busca por mercado consumidor, essa disputa que vai criar uma rivalidade muito grande entre as grandes potências europeias, você tem a busca por matéria-prima, a busca por território que possa servir de escoamento do excedente populacional europeu. O que é isso? Pessoal, a Europa, como estava num processo de industrialização, de desenvolvimento muito grande, estava passando por um crescimento populacional. Então, os governos europeus precisavam de territórios para escoar esse excedente populacional, para que evite problemas governamentais, problemas políticos, de controle social. Então, essas terras também serviam não só para a matéria-prima, mas para também mercado consumidor, mas serviu também como local de escoamento do excedente populacional europeu para essas regiões. Tá? Então você tem o imperialismo, a busca por mercado consumidor, matéria-prima, terras para levar o excedente populacional, e aí destaca a vocês os movimentos nacionalistas. E para a gente falar dos movimentos nacionalistas, eu destaco a vocês um movimento que começou a eclodir lá em 1848, que se espalhou pela Europa como um todo, começou na França e se espalhou por toda a Europa, chamado de Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos, pessoal, foi um conjunto de revoluções que aconteceram durante o século XIX, mais precisamente em 1848, e que acabou levando essas ideologias nacionalistas para todo o território europeu. Tanto é, pessoal, que a unificação italiana e a unificação alemã, que aconteceu já no segundo meados do século XIX, teve muita influência desses processos revolucionários.
Além de você ter esses movimentos nacionalistas, eu destaco dois grandes projetos que estavam sendo levados naquele período dentro da Europa. Um chamado de pan-eslavismo, que é um projeto de expansão de uma zona de influência liderado pela Rússia. O pan-eslavismo é um projeto de unificação dos povos eslavos, liderados pela Rússia, e na verdade o que ela queria por trás desse pan-eslavismo era expandir a sua zona de influência política. E do outro lado você tem o pan-germanismo. O pan-germanismo, pessoal, já é liderado pela Alemanha, aonde queria se unificar os povos germânicos sobre o governo alemão, dando indício, dando a entender que era preciso você levar os povos germânicos que estavam sob domínio de governos impuros, levá-los à salvação. Então você tem esses dois projetos que estavam em vigor naquela época, o pan-germanismo liderado pela Alemanha e o pan-eslavismo liderado pela Rússia. Além dessas duas ideologias, eu ainda destaco a vocês o revanchismo francês. O que é o revanchismo francês? Esse revanchismo, pessoal, é um sentimento que a França vai ter em relação à unificação alemã. Naquele período de unificação, nós falamos que muitos conflitos aconteceram, tanto na Itália, como também na Alemanha, tá? Que na época era a Prússia. Um desses conflitos é a chamada Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana foi uma guerra que aconteceu entre a França e a Prússia, que é a futura Alemanha, e nessa guerra você vai ter a França saindo perdedora. E quando a França sai perdedora, ela é obrigada a ceder para a Prússia um pequeno território que fica bem na divisa, bem na fronteira entre a França e a Alemanha, chamada de Alsácia-Lorena. E a Alemanha, recém-unificada, passa a dominar o território da Alsácia-Lorena, e isso vai criar um revanchismo, uma frustração muito grande do governo francês. Então esse revanchismo ele vai acabar sendo colocado em mesa, em xeque, em discussão, né, lá na Primeira Guerra Mundial, quando a França se intrometer na guerra, declarando guerra contra a Alemanha. Aí você vê esse revanchismo francês sendo levado aí para campo de batalha. Ok? Então você tem ainda um crescimento repentino da Alemanha. Eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal. Além de todas essas características que eu citei a vocês, eu quero chamar a atenção para a Alemanha. A Alemanha, queridos, foi um território recém-unificado. E como ela é muito recente, a sua unificação, nunca iria se pensar que a Alemanha iria crescer tanto ao ponto de desbancar até a Inglaterra, como isso vai ser feito futuramente. Então você tem a Alemanha crescendo absurdamente o seu poder e a sua zona de influência política e econômica. Lembro a vocês que desde a sua unificação a Alemanha sempre vai ter um investimento muito voltado para a indústria bélica, ou seja, a indústria de armamento. Então isso vai fazer, pessoal, com que a Alemanha cresça o seu poderio militar, e isso vai deixar a Inglaterra com o pé atrás em relação a esse crescimento político e militar e econômico da Alemanha, tá? Então a Alemanha vai ser um território que vai tirar muito o sono da França, que vai perturbar muito a Inglaterra, que eram as duas maiores potências em desenvolvimento, né? A Inglaterra muito mais do que a França, mas a França estava indo aí no caminho logo atrás da Inglaterra. Então eram as duas maiores potências, as mais poderosas que você tinha nessa Europa ocidental. E aí você tem a Alemanha aparecendo e começando a tirar esse posto, né, hegemônico que você tem tanto da Inglaterra quanto da França, ok? Então, pessoal, você tem essas causas, esses pontos essenciais para que a Primeira Guerra Mundial acontecesse. Devido ao imperialismo
e a busca incessante por mercado consumidor, algumas alianças começaram a ser feitas para facilitar essa comercialização. Eu chamo a atenção de vocês que essas alianças que nós vamos falar agora não tinham o intuito, na sua formação, de iniciar uma guerra. Inicialmente, o que se cogitava é que eram alianças políticas e comerciais, mas que elas foram utilizadas no decorrer da Primeira Guerra Mundial. Ok? A primeira nação a formar uma aliança político e econômica vai ser a Alemanha. A Alemanha vai formar a chamada Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança será formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. Tá? Então serão esses três territórios que vão fazer parte do que nós conhecemos como Tríplice Aliança. Aí eu quero destacar a vocês a Itália. A Itália, quando vocês forem estudar a Primeira Guerra, o desenrolar da Primeira Guerra, você vai ver que a Itália não está lutando ao lado da Alemanha nem do Império Austro-Húngaro. Por quê? A Inglaterra e a França, quando formarem a sua aliança, vão prometer à Inglaterra que se a Itália passasse para o lado da Inglaterra e da França, no final da guerra, eles poderiam fornecer terras que eles poderiam ganhar no decorrer dessa batalha. Então, quando inicia a Primeira Guerra Mundial, a Itália ela vai passar para o lado, tá, da Inglaterra e da França. Ok? Por isso que vocês não vão ver a Itália lutando ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Ok? Em resposta a essa aliança formada pela Alemanha, você tem a Inglaterra, a França e a Rússia formando o que nós chamamos de Tríplice Entente. A Tríplice Entente vai ser uma resposta à aliança formada pela Alemanha. Então, essas duas alianças é que vão ser levadas à frente à Primeira Guerra Mundial. Repito a vocês, quando elas se formaram, o objetivo inicial não era guerra, mas era a formar alianças políticas e comerciais. Mas aí, essa formação de aliança vai acabar resultando aí no que nós conhecemos como Primeira Guerra Mundial. Então, você observa nesse mapa aqui do lado, né, que você tem a posição territorial de como essas alianças se organizavam. Então, você vê que a Tríplice Aliança, ela ficava no centro, encurralada pela Rússia de um lado e pela Inglaterra e França de outro. Tá? Então você vê que mesmo com essa territorialidade, com essa demarcação, tá, lateral da Alemanha, de um lado você ter a França e do outro lado você ter a Rússia, mesmo assim você ainda vai ter a Alemanha conseguindo levar à frente aí no decorrer das batalhas da Primeira Guerra Mundial. Ok? Preste atenção. A Primeira Guerra, pessoal, que ainda não tinha iniciado, mas estava prestes a começar devido à instabilidade política, social que a Europa vivia naquele momento, ela teve um estopim. E o estopim foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. O Francisco Ferdinando, em uma viagem diplomática para a Bósnia, para a capital da Bósnia, que é Sarajevo, nessa viagem diplomática ele tinha um objetivo. Era tornar os habitantes de Sarajevo parte de fato do Império Austro-Húngaro, dando direitos, cidadania, tudo isso, ok? Porém, no decorrer dessa viagem, após todo esse processo diplomático, você tem o Francisco Ferdinando andando em carro aberto como se fosse uma espécie de passeata perante o povo de Sarajevo, mostrando que ele estava ali abraçando o povo de Sarajevo, abraçando o povo da Bósnia. Nesse exato momento, o Francisco Ferdinando, junto com a sua esposa, que estavam nesse carro aberto, ele foi altamente vítima de um assassinato, de um atentado. Que tipo de atentado foi esse?
O líder de uma facção, chamado Mão Negra, uma facção da Sérvia, acabou dando 2 tiros em cima do automóvel do Francisco Ferdinando. Um pegou na sua esposa e o outro pegou lá no Francisco Ferdinando. Então, o Francisco Ferdinando, o arquiduque do Império Austro-Húngaro, acabou morrendo devido a esse atentado. O Império Austro-Húngaro, quando ficou sabendo de quem promoveu esse atentado, que foi um líder, não se sabia quem, que foi um líder de uma facção criminosa da Sérvia, o Império Austro-Húngaro obriga a Sérvia a promover uma espécie de investigação para encontrar e aprisionar o responsável desse assassinato. A Sérvia se nega a promover essa investigação. Em resposta a essa negação, o Império Austro-Húngaro ele declara guerra à Sérvia. Como você tem a Sérvia composto por um povo de descendência eslava, e eu chamo a atenção de vocês para aquele projeto de pan-eslavismo, a Rússia, que estava liderando esse projeto, resolve declarar guerra ao lado da Sérvia, devido ao povo eslavo, contra o Império Austro-Húngaro. Quando a Rússia se intromete e declara guerra apoiando a Sérvia contra o Império Austro-Húngaro, a Alemanha se envolve na guerra em apoio ao Império Austro-Húngaro, declarando guerra à Rússia. Quando você tem a Alemanha se envolvendo, a França se envolve declarando guerra à Alemanha. Com medo de uma invasão do território francês, promovido pela Alemanha devido à sua fortificação militar muito grande, uma indústria bélica muito grande que existia na Alemanha, a Inglaterra resolve entrar na guerra apoiando a França contra a Alemanha. E aí você tem o início da Primeira Guerra Mundial no ano de 1914. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a esse assunto. Tchau!